Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar mais um pouquinho sobre esse assunto complexo que é a obesidade e os fatores que estão envolvidos no aparecimento da obesidade, né? E na sua manutenção, na sua dificuldade de tratamento em alguns casos. Hoje a gente vai abordar um assunto específico que é a relação com o hormônio do cortisol na manutenção da obesidade e na dificuldade da perda de peso. Como todo mundo sabe, o cortisol é popularmente conhecido como o hormônio do estresse, né? É um hormônio que é produzido numa glândula que fica perto do nosso rim, a suprarrenal, que é estimulado pela glândula hipófise que fica no nosso cérebro. E existem algumas situações, algumas influências que fazem com que a gente produza esse hormônio, que é importante, só que da maneira errada. Como por exemplo o ritmo circadiano, né? Nosso ciclo de dormir e estar acordado, situações de estresse e situações relacionadas com ansiedade e com depressão. E por que é importante a gente saber disso? O hormônio do cortisol, quando produzido da maneira errada ou da maneira excessiva, da maneira muito ativada, ele vai influenciar diretamente na formação de células de gordura, vai atrapalhar no controle da glicemia, podendo contribuir para a formação de uma síndrome metabólica, principalmente com acúmulo de gordura na região abdominal, tá? A variação da influência disso é muito individual, porque existe todo um processo para a ação desse hormônio no corpo da pessoa, desde a quantidade da sua produção, da quantidade de hormônio livre para poder agir e dos efeitos de quando ele se liga ao receptor na célula-alvo para poder atuar. A quantidade de receptor que tem e toda a sinalização que o hormônio ele pode fazer para poder fazer seu efeito positivo ou negativo, né? É importante a gente saber também que ele também é responsável por ativar uma via do nosso organismo, que é a via que a gente chama de endocannabinoide, né? O que essa via faz? Basicamente, ela faz você ficar buscando alimentos palatáveis, alimentos que dão vontade de comer, como se fosse para aliviar o estresse. Sabe aquela vontade que dá de comer alguma coisa que parece que vai te deixar mais tranquilo? Então, é causado justamente por esse hormônio do estresse, pelo cortisol. É um dos mecanismos que faz com que a pessoa acabe tendo os escapes, as vontades de comer sem ter realmente fome. E isso com certeza é prejudicial para o controle de peso. Existe nas pessoas que estão sobre uma ansiedade ou um estresse crônico um mecanismo de adaptação crônica, que com o tempo esse cortisol ele vai sendo produzido tantas e tantas vezes de maneira inadequada que vai levando ao ganho de peso e a formação de resistência da ação da insulina, o que vai dificultando ainda mais o processo de perda de peso, né? Então, a relação de um estresse, de uma ansiedade, uma depressão, ou de você estar num ambiente estressante por muito tempo, por vários meses, enfim, com certeza vai influenciar na questão do peso, né? Porque nunca vi um caso de pessoas que estão com dificuldade de perder peso e às vezes passam uma temporada fora em outro lugar e de repente conseguem perder bastante peso. Então, o mecanismo é justamente relacionado com isso, né? Além da pessoa buscar os hábitos saudáveis, mas sair do local estressante pode contribuir também para a questão do peso. A gente sabe que isso não é possível em todos os casos, a gente sabe que isso pode fazer uma diferença. Então, a gente sabendo disso, como é que a gente pode trabalhar também dentro do tratamento de uma perda de peso para que a gente não incorra numa dificuldade, às vezes envolvida por esse hormônio? Bom, basicamente a gente buscar uma alimentação mais saudável possível, porque as alimentações não saudáveis elas têm muito potencial inflamatório e isso acaba estimulando a produção desse hormônio também. A prática de atividade física de moderada intensidade também são muito interessantes pela produção de neurotransmissores que deixa a pessoa com uma sensação menos estressante no final do exercício, né? O tratamento da ansiedade e da depressão em si com um psicólogo, um psiquiatra, também é fundamental para que esse mecanismo de escape ele possa ser controlado, né? E, como eu comentei em alguns casos, fazer o possível para poder se afastar dos fatores estressantes, né? Que causam esse estímulo crônico da produção do cortisol, tá? Em relação a exames para detectar isso, os exames não são tão confiáveis, porque
a gente tem situações em que a pessoa produz muito cortisol, mas ela libera bastante esse cortisol. E aí a atividade dele fica dentro da célula. Então, às vezes, para você dosar, muitas vezes você dosa o exame dá normal. Só que o fator estressante está ali presente, né? Os exames são importantes para poder afastar causas patológicas de produção por um tumor, por alguma coisa, outra coisa que pode também ser uma causa de obesidade, mas ela não consegue te dar um valor muito firmado de essa situação, está ocorrendo situação por estresse, está ocorrendo excesso de cortisol pela obesidade. É um mecanismo que a gente sabe que existe, mas que para provar com métodos mais simples laboratoriais não é tão simples assim de fazer. Então a gente consegue ter essas informações através de mecanismos de pesquisa, de métodos invasivos de nível celular que conseguem mostrar para a gente que esse mecanismo acontece, né? Então, basicamente é isso. Vou trazendo novas informações, trazendo novos mecanismos e novas dicas aí para que a gente consiga trabalhar melhor o controle do excesso de peso. Tá bom? Obrigado mais uma vez e até a próxima.